Eles foram soltos novamente. Esses policiais desonestos entram no tribunal com a certeza de que vão driblar o sistema mais uma vez, sem saber que uma mulher, que eles ignoraram por meses, esteve observando cada um de seus passos e está prestes a soltar uma bomba que vai virar o jogo. Quando as provas forem reveladas, será que a verdadeira justiça finalmente vai prevalecer ou os corruptos sempre encontrarão um jeito de escapar? O que você acha? Será que esses policiais vão pagar pelos seus crimes ou vão se safar de novo? Deixe sua opinião nos comentários. Essa história vai te surpreender, porque depois que você conhecer a verdade, nunca mais verá a corrupção da mesma forma. A cidade de Santa Luzia nem sempre foi assim. Antigamente, era um lugar onde as pessoas se ajudavam, onde as crianças andavam de bicicleta livres pelas ruas e os policiais eram vistos como parte da comunidade, e não acima dela. A galera confiava no sistema e no símbolo do distintivo. Mas tudo mudou quando o medo se instalou e o silêncio tomou conta. Hoje, em Santa Luzia, as portas são trancadas antes do anoitecer, as famílias baixam a voz ao falar de polícia e uma simples abordagem pode significar que você chegue em casa ou se torne apenas mais um nome numa lista crescente de casos não resolvidos. A confiança na polícia desapareceu. E quem ousa falar alto acaba sendo eliminado. Carlos Oliveira era considerado um bom policial, ou pelo menos era o que todos pensavam, vendo-o com sua aparência amigável, apertos de mão e sorrisos na hora certa. Mas por trás daquela fachada impecável, ele era outra pessoa, um homem que não só fazia cumprir a lei, mas a comandava. Santa Luzia era seu território, e ele o governava com poder, dinheiro e intimidação. Ele decidia quem saía impune e quem ia parar atrás das grades, garantindo que os criminosos que lhe pagavam continuassem a operar, enquanto aqueles que ultrapassavam os limites eram presos ou, pior ainda, silenciados. Seu dinheiro não vinha de um salário normal, mas de negócios obscuros, tráfico de drogas, extorsão e subornos. Ele não apenas aceitava propinas, ele criou um sistema inteiro baseado nelas. E todo rei precisa de um executor, e foi aí que entrou Marcos Silva. Marcos não era um policial comum. Ele era o capanga de Oliveira, o cara que fazia com que qualquer um ficasse apavorado. Se Oliveira quisesse intimidar alguém, Marcos garantia que aquele alguém não conseguisse dormir à noite. Quando uma testemunha se tornava um problema, Marcos fazia questão de que ela nem chegasse a ir a julgamento. Oficialmente, ele tinha medalhas de bravura, mas todo mundo em Santa Luzia sabia a verdade. Ele era tão perigoso quanto os criminosos que dizia combater. Certa vez, um repórter local investigou fundo e escreveu uns artigos sobre provas desaparecidas e riquezas inexplicáveis entre os policiais. Na manhã seguinte, o carro dele foi encontrado queimado em frente ao seu apartamento, e poucas semanas depois, ele simplesmente sumiu. Em outra ocasião, o dono de uma loja que se recusou a pagar proteção viu seu estabelecimento ser incendiado em poucos dias, e todos sabiam que não era acidente. Marcos não fazia perguntas, nem hesitava. Seu trabalho era manter o medo, e ele cumpria essa missão perfeitamente. Isabel Costa entrou para a polícia com uma visão diferente. Ela acreditava que era possível fazer a coisa certa. Em um primeiro momento, até admirava Oliveira, achando que ele era o líder a quem podia seguir. Mas essa crença se esvaiu rápido. Na primeira vez em que questionou por que um caso contra um empresário influente foi abruptamente arquivado, lhe disseram para não cutucar a onça com vara curta. Na segunda vez, quando notou que o dinheiro de drogas desaparecia dos cofres de provas, ela recebeu uma séria advertência. E na terceira vez, ao ver Marcos agredir um suspeito quase até a morte em um beco escuro e depois registrar o incidente como legítima defesa, Isabel percebeu que não se tratava de um único policial problemático. Era o departamento inteiro que estava podre. Ela se viu diante de uma escolha: seguir a cartilha dos corruptos ou arriscar desaparecer como tantos outros. Santa Luzia havia se transformado em uma prisão, onde todo mundo sabia que, se você falasse demais ou desafiasse a polícia, não passava da noite para o dia. Alguns ousaram se levantar, mas um a um desapareceram ou deixaram a cidade. Oliveira e seus comparsas achavam que tinham tudo sob controle, sem imaginar que já havia alguém dentro do sistema, observando,
ouvindo e esperando o momento certo para derrubar tudo. A grande questão era: será que alguém da própria polícia teria coragem de se voltar contra Oliveira antes que fosse tarde demais? Os moradores de Santa Luzia já tinham se resignado ao fato de que a corrupção dominava a cidade, sem saber que, mesmo os policiais mais sujos, não perceberam que alguém estava planejando derrubar esse sistema de dentro para fora. Essa pessoa se misturava na multidão. Passou meses sendo ignorada. O nome dela era Ana Martins. À primeira vista, Ana parecia ser apenas mais uma funcionária discreta do setor de arquivos do Fórum Municipal. Ela não era juíza, nem advogada, e nem lidava com casos de alto perfil. Sua função era bem modesta: ajudar a organizar documentos, arquivar processos e garantir que relatórios antigos não se perdessem no sistema. Ser invisível era a chave do seu sucesso. Por trás das blusas bem passadas e das pilhas de papéis, por trás dos acenos educados e de sua presença calma, Ana Martins escondia uma missão muito mais perigosa do que ninguém poderia imaginar. Ela não era apenas uma funcionária do Fórum. Ela era uma agente do FBI disfarçada, com a missão de desmantelar a polícia de Santa Luzia de dentro para fora. Todo dia, ela se sentava à sua mesa, revisava documentos legais, registros de prisões e relatórios de casos. Para os olhos dos outros, parecia que ela apenas fazia seu trabalho rotineiro. Catalogava arquivos antigos, processava papéis, mantinha tudo em ordem. Mas, secretamente, ela procurava por rachaduras, padrões, inconsistências e provas que não deveriam existir. Pior ainda, ela buscava por evidências que sumiam de maneira misteriosa. A corrupção em Santa Luzia não era apenas um boato. Estava registrada em documentos judiciais adulterados, em relatórios desaparecidos, em casos que deveriam ter resultado em condenações, mas que, inexplicavelmente, eram arquivados. Cada papel que ela tocava podia ser a chave para desmoronar todo o esquema. A maioria das pessoas nem notava essas falhas, mas Ana sabia que, por maior que fosse a mentira, sempre havia um ponto fraco a ser explorado. Mas a corrupção em Santa Luzia não se escondia só nos arquivos. Ela estava presente nos corredores silenciosos do Fórum, onde os funcionários aprenderam a manter a cabeça baixa e a boca fechada. Estava nos sorrisos forçados dos promotores, que sabiam que estavam de mãos atadas e tinham desistido de lutar por casos que nunca venceriam. Estava no medo que pairava em cada conversa, na hesitação antes de se pronunciar o nome de um policial. O sistema estava quebrado, e todo mundo sabia, mas ninguém ousava consertá-lo, exceto ela. Enquanto Ana vasculhava os registros, investigando cada negócio obscuro e caso encoberto, ela tinha certeza de uma coisa: o tempo estava se esgotando. Em uma cidade como Santa Luzia, segredos não ficam escondidos para sempre. Do lado de fora, em um café quase vazio, onde o cheiro de café queimado e gordura velha enchia o ar e uma luz de neon piscava suavemente, Ana se sentava em uma mesa no fundo, traçando com o dedo a borda de seu copo. Ela não estava ali por um lanche da meia-noite. Estava ali em busca da verdade. Rafael Souza deslizou até a mesa em frente a ela, seus movimentos rígidos e os olhos vasculhando o ambiente até se fixarem nela. Ele parecia diferente naquela noite, exausto, inquieto, como se carregasse um segredo muito pesado. Sem perder tempo com conversas fiadas, ele enfiou um envelope simples, de cor bege, do bolso do casaco e colocou-o cuidadosamente entre eles. "Isso", murmurou, batendo uma vez no envelope, "é a prova que você estava esperando." Ana pegou o envelope. Seu coração batia calmo, mas suas mãos firmes. Ela tirou dele uma única fotografia, granulada e de baixa resolução, mas incriminadora. Mostrava 2 policiais de Santa Luzia, um galpão e um saco de provas apreendidas sendo trocados como se fosse negócio normal. Ao fundo, mal se via Carlos Oliveira. Suborno, corrupção, uma ligação direta entre a polícia e o crime organizado. O estômago de Ana aperto. "De onde você tirou isso?" ela perguntou, com voz serena, apesar do peso da evidência. Rafael citou: "De uma fonte. Alguém que quer ver isso acabar tanto quanto a gente." Ele olhou nervosamente para a porta do café. "Mas se eu tenho isso, significa que Oliveira já sabe que não estamos sozinhos." Um calafrio percorreu a espinha de Ana.
Você precisa ter cuidado, advertiu ela. Se eles desconfiar, já sabem de tudo. Pela primeira vez, a fachada de tranquilidade de Rafael se quebrou. Suas mãos se cerraram sobre a mesa. Eles estão me vigiando, Ana. Revistaram meu apartamento. Seguiram meu carro, disse ele, apontando para o envelope. Isso é uma sentença de morte. O silêncio que se seguiu foi tenso. O instinto de Ana dizia para aconselhá-lo a deixar a cidade, a fugir. Mas ela sabia que com gente como Oliveira, não havia escapatória. Depois de um suspiro trêmulo e algumas batidas nervosas na mesa, Rafael se levantou. Guarde isso com cuidado, disse ele. Se algo acontecer comigo, isso não pode sumir. Seus olhares se encontraram, trocando uma promessa silenciosa, e sem mais palavras, Rafael saiu. Ana desejou ter conseguido impedi-lo, mas aquela foi a última vez que viu Rafael Souza com vida. De volta ao setor de arquivos, o ar estava impregnado com o cheiro de papel velho e tinta desbotada. Armários metálicos alinhavam as paredes, cheios de décadas de relatórios policiais, decisões judiciais e processos, muitos já esquecidos pelo tempo. Mas Ana não estava interessada em casos antigos. Sentada à sua mesa, ela examinava um processo marcado como encerrado, parecendo apenas mais uma funcionária sobrecarregada, afogada em papelada. Na verdade, ela estava em uma caçada, procurando inconsistências, cruzando detalhes e buscando provas que jamais deveriam ter desaparecido. Ela tinha sido cuidadosa, nunca requisitou muitos arquivos de uma só vez, evitando chamar atenção. Porém, naquela noite, algo parecia diferente. Um arrepio no pescoço indicava que alguém a observava. Lentamente, ela virou a página, forçando a respiração a se manter calma, embora seu coração acelerasse. E ela estava certa, alguém estava ali. Do outro lado da sala, perto da porta, os olhos de Isabel Ribeiro fixavam-se nela. No começo, Isabel nem tinha dado muita bola para a nova arquivista silenciosa, mas logo começou a notar pequenos detalhes. Por que aquela funcionária de baixo nível pedia relatórios sobre casos de grande visibilidade? Por que se interessava tanto por processos fechados e por que sempre fechava o laptop assim que alguém passava? Isabel, que já trabalhava há bastante tempo, tinha o faro para esses padrões, e o comportamento de Ana não passava despercebido. Mesmo sem ter denunciado nada a Oliveira ou seus comparsas, sem provas concretas, Isabel estava de olho nela, e Ana já sabia disso. Com cautela, Ana lançou um olhar para Isabel, que ainda permanecia ali, de braços cruzados, com uma expressão difícil de decifrar, não acusatória, apenas observadora. Era o olhar típico de um policial que suspeita de algo, mas ainda não tem provas suficientes para agir. Seus olhares se cruzaram por um breve instante. Ana ponderou sua próxima jogada e ofereceu um sorriso sutil, como se dissesse: está tudo tranquilo. Isabel não retribuiu o sorriso, apenas levantou levemente o queixo, os lábios se contraindo em uma linha fina, como se calculasse algo, e depois, após uma longa pausa, se virou e foi embora, mas não sem lançar um último olhar de aviso por cima do ombro. Ana suspirou e apertou a pasta de documentos, ciente de que Isabel não era boba. Se ainda não tivesse começado a investigar, logo começaria. E quando isso acontecesse, Ana deixaria de ser apenas uma simples arquivista. Ela se tornaria uma ameaça. Em Santa Luzia, ameaças como essa não eram toleradas por muito tempo. A tensão vinha se acumulando há dias, nos olhares persistentes de Isabel, nos corredores onde ela sempre aparecia, mesmo nos espaços que deveriam estar vazios. Não era por acaso. Isabel Ribeiro estava de olho nela, e naquela noite, isso seria decisivo. No prédio do fórum, onde quase ninguém mais permanecia, as luzes do teto zumbiam suavemente enquanto a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Mas Ana continuava sentada, folheando um processo que não deveria estar em suas mãos. De repente, ela ouviu passos deliberados se aproximando por trás. Sem precisar se virar, ela soube que era Isabel, que trabalhava até tarde de novo. A voz de Isabel soou calma, mas com um tom afiado, diferente do habitual. Ana manteve a expressão neutra enquanto Isabel dizia: alguém tem que manter as coisas em ordem por aqui.
Com os braços cruzados, Isabel observava Ana como se tentasse decifrar um enigma. Ana colocou a caneta de lado e inclinou ligeiramente a cabeça. Você tem algo em mente? Perguntou Isabel, batendo os dedos na mesa de madeira. Hoje notei um padrão estranho. Ah, respondeu Isabel. Trabalho aqui há tanto tempo que sei quais processos são importantes e quais podem ser ignorados. E você, acrescentou, levantando uma sobrancelha, parece ter um interesse especial por arquivos encerrados. Ana deu um sorriso tímido. Gosto de ser detalhista. Isabel não riu nem piscou. Apenas observou atentamente. Pela primeira vez, Ana sentiu que não se tratava apenas de um mero desconforto. Isabel já tinha visto demais, mas ainda não havia denunciado nada. Isso significava que Isabel estava em uma encruzilhada. Ela podia correr a voz para Oliveira, para Marcos ou qualquer outro policial corrupto, mas algo dentro dela começava a questionar o sistema que sempre defendeu. Ana precisava de tempo. Não sei o que você pensa, mas estou só fazendo meu trabalho, disse ela de maneira calma. Isabel a estudou por um longo momento antes de se afastar lentamente. Talvez seja só isso, murmurou, e então se virou e saiu. Mas Ana não conseguia relaxar. Aquilo estava longe de acabar. Isabel ainda a observava, e logo teria que decidir de que lado realmente estava. Lá fora, o prédio do fórum deveria ser um símbolo de justiça, mas o verdadeiro tumulto acontecia do lado de fora. Repórteres gritavam perguntas, câmeras disparavam como relâmpagos, e manifestantes enchiam as ruas, alguns exigindo responsabilidade, outros apoiando os policiais acusados. Lá dentro, o ar estava carregado não só de expectativa, mas também de uma certeza pesada. Carlos Oliveira entrou no tribunal como se estivesse participando de uma celebração. Seu uniforme estava impecável, sua postura firme e seu sorriso presunçoso não passava despercebido. Ao seu lado, caminharam Marcos Silva, Roberto Lima e Fernanda Almeida, todos com expressões impassíveis e controladas. Oliveira demonstrava total ausência de medo e sua caminhada era sem tensão. Aquele não era um julgamento de verdade, mas sim uma encenação para mostrar ao público que, enquanto seu sistema continuasse, todas as acusações seriam varridas para debaixo do tapete, como sempre aconteceu. Durante anos, Oliveira distorceu a lei, manipulou o sistema e encobriu a verdade antes que ela pudesse ver a luz do dia. Hoje seria igual. Ele tinha os melhores advogados que o dinheiro podia comprar, e os verdadeiros poderosos não estavam no tribunal, mas agiam nos bastidores. Ao adentrar a sala, ele sorriu para si mesmo, certo de que aquele dia não marcaria seu julgamento, mas sim sua vitória definitiva, provando que a justiça em Santa Luzia era apenas uma ilusão. Do outro lado da sala, a promotora Patrícia Santos apertava a caneta com tanta força que seus dedos ficavam brancos. Ela havia passado meses montando esse caso, tijolo por tijolo, e agora via tudo desmoronar diante de seus olhos. Naquela manhã, antes mesmo de entrar no fórum, ela recebeu uma ligação, uma voz calma, mas cheia de autoridade, que dizia: abandone o caso, Patrícia. Faça isso por você mesma. Sem ameaças, sem exigências, apenas uma afirmação fria de que aquele caso não se tratava mais apenas de policiais corruptos. Era algo maior, mais sombrio, e se ela continuasse, não perderia só o emprego, mas tudo em que acreditava. Agora, sentada ali, Patrícia via o sorriso confiante de Oliveira e os olhares cúmplices entre o juiz e a defesa, e sentia um pequeno, mas crescente, temor. E se o sistema nunca tivesse sido feito para funcionar? Do outro lado da sala, Oliveira observava-a atentamente, notando como ela apertava a caneta e como seus ombros cederam levemente. Ele reconheceu o olhar de alguém que já estava derrotado, e naquele instante, soube que o caso já estava perdido para ela. Quando o juiz finalmente entrou e o julgamento começou, Oliveira recostou-se na cadeira, relaxado e confiante, esperando que Patrícia desabasse, enquanto o sistema, como sempre, o protegia. Em Santa Luzia, não existia justiça, só o poder. Por anos, Carlos Oliveira comandou esse poder, mas ninguém imaginava que o jogo estava prestes a mudar. O julgamento estava a todo vapor,
e o clima na sala era tenso. Cada assento na plateia estava ocupado. Repórteres, autoridades municipais e cidadãos da cidade vizinha, que, apesar de terem perdido a fé na justiça, ainda esperavam por uma mudança. Na mesa da acusação, Patrícia Santos estava rígida, com a mandíbula tensa e a mente a mil. Ela esperava que Oliveira exibisse aquela arrogância, aquele sorriso de quem sabe que o sistema está manipulado a seu favor. Mas não esperava o quão longe ele iria. Nesse exato momento, Oliveira jogava sua carta mais forte, e fazia isso com um sorriso. Seu advogado, ajeitando o terno caro, aproximou-se do banco dos réus. Excelência, disse ele com confiança, a defesa gostaria de apresentar novas provas que demonstram, sem sombra de dúvida, a inocência de meu cliente. Patrícia engoliu em seco. Novas provas. Isso não podia ser. Ela já havia analisado cada processo, cada relatório, e não havia nada que pudesse exonerá-lo. Porém, enquanto seu coração batia acelerado, o advogado entregou uma pasta ao juiz e a olhou de forma desafiadora. Dentro desta pasta, estão registros policiais e declarações de testemunha-chave. Testemunhas que confirmam que meu cliente não teve envolvimento em atividades criminosas, se que essas acusações fazem parte de um plano ardiloso para difamar um policial de renome. Murmúrios percorrerão a sala. O juiz folheou a pasta, assentindo levemente. Essas são provas sérias, senhora Santos. Como responde? As mãos de Patrícia se cerraram. Ela já tinha uma ideia do que continha aquela pasta. Depoimentos que contradiziam tudo o que ela havia construído, relatórios repletos de detalhes fabricados, cronogramas alterados e até imagens manipuladas. Talvez até uma declaração juramentada de um informante afirmando que Oliveira fora armadado. Um monte de mentiras disfarçadas de verdade, mas assustadoramente reais. Oliveira virou-se lentamente em sua direção e sorriu. Não com um mero sorriso, mas com um olhar que dizia: eu avisei que você não pode me tocar. Em seguida, inclinou-se, cruzou as mãos e deu uma risada, como se o tribunal inteiro fosse seu palco. Senhora Santos, continuou seu advogado, está cada vez mais claro que esse caso se apoia em mal-entendidos, interpretações errôneas e, francamente, acusações irresponsáveis. Uma pausa, um novo sorriso cúmplice, talvez até um toque de vingança pessoal, e então sussurros se espalharam pelo salão. O juiz bateu 2 vezes com o martelo, exigindo ordem. Todos os olhares se voltaram para Patrícia, esperando ver se ela se despedaçaria sob a pressão, como tantos antes dela. Oliveira estava apostando nisso. Ele recostou-se na cadeira, com a postura de quem trata tudo como uma piada. Para ele, provas não significavam nada quando o jogo já estava manipulado a seu favor. Em Santa Luzia, ele sempre controlara esse jogo. Mas o que Oliveira não percebeu foi que, pela primeira vez, o roteiro não era mais dele. Durante anos, ele ditara quem ganhava, quem perdia, quem simplesmente desaparecia. E hoje seria apenas mais uma vitória, com suas provas forjadas e seu advogado comandando a narrativa. Ele já imaginava as manchetes: policial heróico absolvido e mais um caso encoberto, mais uma vitória. Então, de repente, as portas se abriram. O som de saltos altos ecoou pelo salão. Devagar, firme e imponente. Todas as cabeças se viraram, e lá estava ela. Uma mulher de terno preto impecável, com postura ereta e um olhar que não revelava nada, mas que exalava um poder que atraía a atenção sem precisar de palavras. Ela não era mais a arquivista discreta que ninguém notava há meses, nem a funcionária invisível do fórum. Não, ela era outra pessoa. Um murmúrio coletivo percorreu o salão, dúvidas sussurradas, e até o juiz hesitou, incerto sobre o que estava para acontecer. Naquele instante, o sorriso de Oliveira desapareceu. Pela primeira vez, ele não parecia seguro. Ana caminhou até o centro do salão, seus saltos ecoando firmemente no piso polido, seus movimentos precisos e controlados, como se tivesse esperado toda a sua vida por aquele momento. O tribunal inteiro prendeu a respiração enquanto ela parava na mesa da acusação. Patrícia Santos levantou o olhar, atônita, e em seguida se voltou para o juiz, anunciando com voz firme: Excelência, gostaria de apresentar uma peça-chave nesta investigação.
a agente especial Ana Martins, do FBI. Suas palavras soaram como um tiro, e um choque percorreu o salão, um suspiro coletivo. Mas a única reação que importava era a de Oliveira. Seus dedos se contrateram na mesa, um músculo em seu maxilar se contraiu por um breve instante. Sua máscara de confiança havia escorrido. O clima mudou imediatamente. Ele sabia que aquilo não era mais uma formalidade. Não era mais o jogo dele. Era algo completamente diferente. Pela primeira vez, Carlos Oliveira não tinha certeza de como terminaria. O salão mergulhou num silêncio pesado. Não um silêncio calmo de antes, mas um silêncio denso, sufocante. Ana permaneceu firme na mesa da acusação, cada traço de sua determinação evidente. Aquele era o momento em que o mundo de Oliveira entraria em colapso. Ela abriu sua maleta e retirou um pequeno pendrive preto. Discreto, nada chamativo, mas com um poder letal. Excelência, disse com clareza e firmeza. A acusação apresenta provas centrais obtidas durante uma investigação federal sobre a polícia de Santa Luzia. O juiz ajeitou os óculos e assentiu. Ana conectou o pendrive ao sistema de áudio do tribunal. Apertou o play. E de repente a voz de Oliveira invadiu a sala. Se vocês querem que tudo funcione bem, já sabem como é. Vocês pagam e nós ignoramos. Sem interferência, sem problemas. Uma pausa, e sua voz ficou mais fria. Mas se eu descobrir que vocês estão retendo algo, se tentarem me enganar, vocês sabem que vai acontecer. O tribunal explodiu em murmúrios chocados, sussurros e anotações frenéticas, celulares disparavam cliques, câmeras piscavam. Um advogado da defesa levantou-se, protestando. Isso pode ter sido manipulado. Não há como comprovar. Ana ergueu um dedo. Ainda não, respondeu calmamente, porque há muito mais, e muito mais vem a seguir. Em seguida, ela retirou um celular gasto, com as bordas rachadas, o último aparelho que Rafael Souza havia usado para gravar algo. Colocando-o cuidadosamente sobre a mesa, como se quisesse honrar seu valor na verdade, ela tocou na tela e o vídeo começou a rodar. Todo o tribunal assistia, enquanto a mentira se desfazia diante de seus olhos. A filmagem era escura, granulada, com imagens tremidas e respiração pesada. A voz de Rafael, baixa e urgente, soou. Não sei se isso algum dia verá a luz, mas se vir, vocês precisam conhecer a verdade. Em seguida, uma figura se moveu nas sombras, um homem ajoelhado, com as mãos erguidas, implorando. Por favor, eu não fiz nada. Seguiu-se um disparo, um clarão ensurdecedor. O homem desabou, enquanto 4 policiais surgiam, imperturbáveis. Um deles, Marcos Silva, cuspia no chão e arrastava o corpo. Ninguém viu nada. A tela ficou preta, e as últimas palavras de Rafael ecoaram. É assim que eles fazem. É assim que sempre fizeram. Por alguns segundos, reinou um silêncio absoluto. Depois o caos irrompeu. Repórteres gritavam, um jurado tapava a boca em choque, e o juiz martelou seu instrumento exigindo ordem. Ana não se moveu. Fixou o olhar em Oliveira, que, pela primeira vez, não sorria. Suas mãos se cerraram em punhos, seus nós ficaram brancos e seu queixo se contraiu, em desespero. Ele tentou abrir a boca, talvez para se defender, mas nada saiu. Ele sabia que o jogo havia acabado. O sistema que controlava, as mentiras que construiu, o poder que exercia, tudo desmoronou. Ana se aproximou, abaixou a voz para que só Oliveira pudesse ouvir. Você não é mais intocável. O império de Oliveira estava em chamas, e Ana segurava a faísca que selaria o destino daquele homem que sempre se achou invencível. Era inacreditável. Carlos Oliveira governara Santa Luzia por anos, puxando as cordas, silenciando críticas e manipulando a lei como bem entendia. Agora, ele estava acorrentado, e ele sabia disso. O tribunal se encheu de confusão. Pessoas gritavam, repórteres corriam, o juiz batia seu martelo novamente para restabelecer a ordem, mas Oliveira não ouvia. Sua mente corria, desesperada por uma saída, mas não havia escapatória. Seu império desmoronava ao seu redor, e pela primeira vez ele sentiu um medo real. Então, o instinto falou mais alto.
Oliveira empurrou sua cadeira com tanta força que ela tombou. E, num frenesi, ele disparou, não em direção ao advogado, nem a Ana, mas para a saída. Gritos encheram o salão enquanto ele corria pelo corredor, derrubando um espectador. Uma mulher gritou, e um repórter tropeçou enquanto sua câmera caía. Todos ficaram paralisados de choque, pois aquele não era mais o homem confiante e intocável que temiam há anos. Era um rato encurralado, desesperado e frenético, em busca de uma saída. Quando sua mão alcançou a porta, alguém gritou: "Parem com ele!" Antes que ele pudesse reagir, agentes do FBI avançaram, agarraram Oliveira e o derrubaram com força. Seu corpo bateu com brutalidade no piso polido, enquanto vários agentes o imobilizavam, torcendo seus pulsos e prendendo-o com algemas, as mesmas que ele costumava usar sem hesitar em inocentes. A ironia era palpável. A fúria se refletiu em seus olhos enquanto ele se debatia e gritava: "Isso é uma emboscada. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu domino essa cidade." Ana avançou com firmeza, olhando para ele. Disse: "Isso acabou." E assim, o reinado dele chegou ao fim. Os agentes levantaram Oliveira, que respirava ofegante, o rosto vermelho de raiva. Ana sentiu o peso de tudo que havia acontecido. Por anos, Santa Luzia sofrerá com a corrupção. E hoje, finalmente, a justiça prevaleceu. Mas uma dúvida persistia. Seria esse o fim de tudo? Ou Oliveira era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior? Homens como ele nunca agem sozinhos. E Ana sabia que a corrupção não desaparece facilmente. De repente, as portas do tribunal se abriram. Os cidadãos de Santa Luzia, que viveram anos com medo, cochichando em becos e trocando olhares nervosos cada vez que um carro de polícia passava, agora presenciavam a justiça em ação. Oliveira e seus comparsas foram algemados e retirados, os distintivos foram retirados, e seu poder, desfeito. Repórteres empurravam microfones, tiravam fotos do colapso daqueles que se achavam intocáveis. Um grito de júbilo explodiu, uma celebração que fez alguns chorar de alívio, enquanto outros se abraçavam em meio à multidão. Pela primeira vez em muito tempo, Santa Luzia sentiu esperança. Ana ficou na porta do fórum observando tudo acontecer. Em vez de se sentir vitoriosa, um frio de dúvida a invadiu. Então, seu telefone tocou. Ela hesitou por um momento, atendeu, e após alguns segundos de estática, ouviu uma voz profunda e calma. "Você acha que venceu?" Um arrepio percorreu sua espinha, e o som da comemoração ao redor diminuiu até se transformar em um murmúrio distante. A voz continuou, suave como seda: "Isso é apenas o começo." Ana apertou o telefone com mais força. "Quem é você?" ela exigiu. Mas, no fundo, já sabia. Quem quer que fosse, não estava de brincadeira. Um riso baixo seguido de: "Aproveite sua vitória, agente Martins." Um clique, e então silêncio. Ana desligou lentamente, seu coração batendo de forma constante, mas seu instinto gritava que a luta estava longe de terminar. Nem de longe. Bem distante do fórum, longe das câmeras piscando e da multidão eufórica, um homem permanecia em um quarto mal iluminado. Seu rosto estava nas sombras, enquanto o brilho da cidade tremulava pela janela. Ele ergueu um copo de cristal com uísque aos lábios e tomou um gole lento, enquanto seu telefone vibrava baixinho. A ligação ainda não havia se apagado. Ele sorriu friamente, impassível, pois sabia que Oliveira não passava de uma peça no tabuleiro e que Ana Martins acabará de entrar num jogo muito maior. Enquanto Ana olhava para seu telefone, sentindo o peso da batalha que se aproximava, uma pergunta ecoava em sua mente: quem realmente puxava as cordas? Em Santa Luzia, justiça não era algo que se ganhava facilmente, era uma luta diária. E a guerra estava apenas começando.